Terra Firma! Bem-vindo ao canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, indicar para outras pessoas, acionar sininho, falar bem, falar mal, me indica. Obrigado por quem está se inscrevendo aí, seja bem-vindo ao canal. Às vezes eu falo meio no plural, tá? Aqui, nós vimos, nós fazemos. Não é porque eu sou esquizofrênico, eu tenho múltiplas personalidades. Vozes, eu ouço voices. Eu ouço voices é bom, né? Hoje no Eu Recomendo, eu vou falar de um filme nacional que é maravilhoso. Ele chama O Cheiro do Ralo, do Selton Mello, da obra do Lourenço Mutarelli, um quadrinista magnífico, assim, nacional. Um cara muito doido. O Lourenço Mutarelli, ele aparece aqui no filme, tá? Ele é o vigia do Selton, o guarda lá, o segurança do Selton Mello. Esse filme ele é de 2006, tá? Ele tem quase 2 horas, 112 minutos. Ele é dirigido pelo Heitor Dália e ele é um romance do Lourenço Mutarelli. E aí tem o Selton Mello, a Paula Brau, o Lourenço Mutarelli, a Silvia Lourenço, a Lorena Lobato. Dados técnicos, vamos à história. Esse filme é muito louco, gente. A direção dele é fantástica, a direção de arte. Esse filme, se você prestar atenção, o que acontece? O personagem do Selton Mello, ele é dono de tipo um brechó, um lugar que vende e compra coisa usada. Então, você imagina como deve ser a dinâmica num lugar desse, dele receber pessoas querendo vender coisas. E qual é a situação? Eu odeio, eu faço eventos de quadrinho, tá? Eu tenho uma lojinha de quadrinho e tal, que hoje em dia eu já não levo tanto, eu levo menos coisa, mas às vezes a gente fazia uns eventos com o Alex lá da Hero Mix, a gente participa da Hero Mix, e dependendo do evento eu levo, tipo, muito quadrinho. E o problema, às vezes, desses eventos é que aparece gente querendo vender, né? E o cara quer comprar barato e vender caro. E eu quero fazer a mesma coisa. E quando você vai fazer isso, eu tenho que depreciar. Não depreciar no sentido de falar, oh, mano, isso é uma porcaria. Mas eu não posso. Eu, por exemplo, participo de grupos que vendem quadrinhos na internet e tal. Então, sei lá, um gibi um quadrinho que eu sei que vale R$30. A gente tinha, vou dar um exemplo bem legal. A gente tinha o Grandes Aventuras Marvel número 1. Esse era em sociedade, eu e o Alex, que a gente tinha alguns quadrinhos. Agora a gente meio que cada um ficou com o seu material, mas a gente faz evento junto, a gente tem amizade normal, mas é uma questão de logística. E a gente tinha o Grande Aventuras Marvel número 1. E eu pus lá R$70. E era o preço de mercado. Aí tinha cara, dá pra vender por 30? Mano, não. O preço dele é esse, você não pode pagar, um abraço. Apesar que a gente vendeu por 60, porque na verdade eu acabei fazendo um negócio com o cara, tinha outras coisas envolvidas, eu acabei dando um desconto pro cara quando a gente vendeu. Agora, se eu fosse comprar o Grandes Aventuras Marvel, eu vou comprar por 60, R$70? Não, porque eu não vou conseguir vender mais que isso. É óbvio, tem cara lá que te pedia R$100, R$200. Tem um cara que pede um quadrinho lá no Mercado Livre quase R$5.000. Na verdade, é o que a gente fala lá. O cara, a mulher dele quer que ele venda os quadrinhos, ele põe num preço que ninguém vai comprar, porque aí ele não vai vender, a mulher dele não vai reclamar que ele não pôs para vender. Isso acontece, hein? A Laís quer vender todos esses brinquedos que estão aqui em volta. Quando eu morrer, vai ser R$1 o pacote, o lote. A Dulce, a esposa do João, meu primo, ela fala, o João coleciona Playmobil, comandos em ação, assim. Ela falou assim, se acontecer alguma coisa com o João, o lote R$1. Fica puto da vida. Então, você tem que depreciar. E esse é o problema do personagem Selton Mello, porque as pessoas chegam querendo vender as coisas para ele no valor que elas acham que tem que ter. E ele não pode pagar isso no valor que ele acha que tem que ter, porque ele precisa ter o lucro dele, entendeu? Então, por exemplo,
Se eu vendo um quadrinho a R$ 5, eu não posso pagar R$ 5, R$ 4 esse quadrinho para ter R$ 1 de lucro. Então, até eu não gosto de comprar por causa disso. Pra falar pra pessoa, falar, ó, mano, não dá. Troca, eu vou ter que pegar 4, 5 gibis para trocar por um. E olha lá esse um. Então eu particularmente eu gosto de vender, eu não gosto de negociar nesse sentido. E o Alex sempre jogava para mim a negociação, porque ele acha que eu sou mais... Como eu não tenho coração, então ele acha que eu sou melhor nisso. E o personagem do Selton Mello, ele vai fazer isso durante o filme. Esse filme tem umas coisas surreais, assim, bem na linha do que é a temática, as brisas do Lourenço Mutarelli. Então esse personagem do Selton Mello, ele vai todo dia comer um lanche numa lanchonete, que o lanche é horroroso. Por quê? Porque ele tá apaixonado pela bunda da moça que trabalha na lanchonete. E não pela moça, ele tá apaixonado pela bunda. Ele olha pra... Ele só fica falando da bunda dela, que a bunda dela não sei o que, blá, blá. E ele é um cara que ele... Você percebe que ou o pai dele o abandonou, ou o pai dele... Ele tem um problema que ele não tem o pai dele na vida dele. Se você olhar na capa do filme, você vai ver tem um olho aqui, ó. Ó. Essa cena é muito louca. E aí o filme vai contando esse dia a dia dele, atendendo essas pessoas e essas situações. Então tem hora que ele dá... Então tem... E ele é um cara meio bipolar, assim. A maioria das pessoas ele trata mal pra caramba. Então ele olha... E no final, quantos já não passaram por isso? De você entrar no lugar, o cara olha pra você e começa a te tratar mal do nada. Ou o vendedor gosta de você, né? E ele faz muito isso. Ele é um cara muito instável. E então ele tem um puta de um galpão com todas as coisas lá arquivadas. Ele tem o Lourenço Mutarelli, que é o segurança que fica na porta, né? Que é o cara que escreveu a história. Ele tem uma secretária que atende numa antessala e ele fica na salinha negociando. E ele tá com um problema de entupimento no ralo. Por isso que o filme chama O Cheiro do Ralo. Porque a sala dele está cheirando a zerda. Tem aquele cheiro horroroso. E é legal porque você não consegue sentir isso no filme, mas então o que às vezes você, nossa, que cheiro, hein? Puta, que você tá ruim, não sei o que. Ele fala, não, o cara vai vir arrumar aí e tal. E sempre vem essa referência do cheiro do ralo. E se você prestar atenção no figurino dele e em volta na produção de arte, ele tá sempre de marrom. Sim. A simbologia é essa. O filme mostra que ele está na zerda. Ele é como a vida tá. É um cara, ele não vê... É aquilo ali, a vida dele é ficar ouvindo as pessoas, ter que desvalorizar as coisas das pessoas e ganhar em cima delas. Então, a manifestação física do cheiro do ralo, da roupa dele, é como ele está se sentindo. É o cara que está vivendo um vazio existencial muito grande. E ele desconta isso nas pessoas que aparecem lá. Vez por outra, tem algumas pessoas que ele gosta da pessoa e aí ele oferece, então ele paga, por exemplo, a hora que ele compra o olho. Por quê? Ele compra uma perna mecânica, ele compra um olho. Por quê? Que ele está querendo reconstruir esse pai dele. E ele sempre fala do pai dele. Então esses elementos que o trazem para o pai, ele valoriza. E os outros, ele acaba... Tem uma hora que vem um cara assim, vem vender uma... Essa cena é uma porrada. O cara vem vender pra ele uma caixinha de música, e aí o cara fala assim, ah, isso aqui é uma caixinha de música, que não sei o quê. E ele com o maior desprezo olhando pro cara assim. Aí o cara fala assim, não, mas essa caixinha ela tem história, tal, não sei o quê. Aí ele olha pro cara e fala, peraí. Aí ele abre a gaveta, ele tira umas folhas de papel sulfite assim, bota em cima da mesa, pega uma caneta e põe pro cara. Aí o cara fica olhando assim e fala assim, escreve as histórias dela aí, bem detalhado. Porque quando eu for vender essa porcaria, eu vendo as historiazinhas dela junto. Ele não devia ter feito isso com o cara. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista comercial,
É isso. O que tem uma memória afetiva para mim, não vai ser o que vai ter pro outro cara. Né? Na nossa loja, quando a gente faz evento, eu vendo. Eu tenho. Hoje agora estou trabalhando mais coisa nova. Mas eu vendia muita coisa antiga usada. Aí tinha lá cartucho de Super Nintendo. Então, a pessoa que pegava aquele cartucho, na verdade acontecia o efeito contrário. E você tem que sempre saber trabalhar essa questão psicológica. Teve um cara uma vez que ele comprou um quadrinho para mim que ele deu para a filha dele, do Batman, que ele olhou assim, ele falou assim: eu vi esse quadrinho eu lembro desse quadrinho na banca e eu queria muito comprar e eu não tinha dinheiro. E eu sempre tive vontade de ler esse quadrinho e não li. E aí ele comprou o quadrinho e deu para a filha dele que estava junto assim no evento. Então foi a memória afetiva dele, que ele não questionou o preço nem nada, ele pagou o preço justo de mercado, mas ele não negociou, ele viu, ele quis, porque hoje ele tinha o dinheiro, ele podia trazer essa memória afetiva dele de uma frustração. E ao mesmo tempo, você vê, então, os caras pegam cartucho Super Nintendo, que eu tenho, agora eu só tenho um lá, mas ele pega o cartucho Super Nintendo e fala, você vê a pessoa, puta, eu lembro que eu jogava isso aqui, não sei o quê. Então você vê a pessoa viajando na memória afetiva daqueles objetos. Mas são objetos. Para cada um vai ter um. E no caso do Selton Mello ele tem que fazer isso. Mas o modo. Meu, dá ódio dele no filme. E eu acho o Selton Mello um cara que eu gostava muito desse filme, até eu assistir o Palhaço. E aí eu percebi que ele sempre tem o mesmo tipo de atuação. Alô, oi, então, eu acho que eu tenho que dizer para você. Ele teve aquela minissérie, e até virou uma imitação aqui, é uma piada interna minha e da Laís, esquece. Então, vou dizer para você. O jeitão que ele faz. E aí eu percebi que ele meio que tem um jeito comum de. Mas nesse filme ele tá fantástico, assim. E dá ódio dele. E vão acontecer essas coisas. E aí tem do mesmo jeito que ele trata mal a galera, tem uma galera que chega e trata mal o Selton Mello. Tem um cara que chega lá para vender um negócio, o cara veio no ônibus, tal, não sei o quê. Aí o Selton Mello, a pessoa chega e ele já fala, ó, desculpa o cheiro aí, que imagina o fedor que deve estar na sala dele, representando a Zerda em que ele está. E o cara veio com um gramofone, assim, mó grandão. Ele falou, eu trouxe no ônibus, tal. Aí, isso aí não me interessa, eu já tenho disso daí e tal. Aí o cara olha pra ele assim e fala assim, mas você não quer ficar, tal? Aí ele fala, não, eu não quero essa porcaria, tal. Aí o cara olha pra ele e fala assim, não é o banheiro que tá cheirando, esse cheiro é de você. Aí ele fala, não, eu trouxe o cara. E aí ele. Porque tem hora que as pessoas falam coisas pra ele que ele fica super chateado, porque a pessoa leu o momento que ele tá. E essa cena é muito louca. O cara fala, esse cheiro é de você, não é do banheiro. Você cheira a Zerda. E aí ele fica, não, porque não sei o que, ele fica puto, não sei o que. Então é muito legal. E assim, é um filme que. E ele é alucinado pela bunda da moça, então ele vai alternando idas ao à lanchonete. E aí ele vai dar um problemão lá, porque aí tem uma mina que é drogada, que ela dependente química, que ela vai lá para vender os negócios, oferecer tal corpo para ele. E aí um dia ela cria um caos lá, chega a sair até tiro assim. E a secretária dele vai embora e ele contrata a menina da lanchonete para trabalhar lá para ele. E aí é o auge desse filme, vai ter spoiler. Tem uma cena lá e ele convence a menina a mostrar a bunda para ele. E aí ela aceita, né? É uma cena muito tensa, muito porque assim ele. E aí ela abaixa assim a saia e a calcinha e aí você fica e a cena filma a bunda dela. E aí ele pega e ele abraça a bunda dela, mas não tem uma conotação sexual. E ele abraça e ele coloca a cara assim na bunda dela e começa a chorar. Por quê? Ele, ele coisificou mais uma coisa na vida dele.
a partir do momento que ele obteve aquela coisa que ele queria tanto, do jeito como ele conseguiu, de uma maneira não tão legal, ele percebe o quão no fundo do poço ele está, e ele começa a chorar, porque é mais uma coisa que para ele não serviu para mais nada. É muito louco esse filme. Esse filme é uma porrada na cara, assim. Ele é super engraçado, ele dá raiva, você vê do modo como ele trata algumas pessoas, mas é uma discussão existencial, assim, muito, 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 muito louca, né? E aí a bunda dela vai virar mais uma coisa que ele vai colocar lá no depósito dele, que ele hipervalorizou ou subvalorizou, e que agora é mais uma coisa que não serve para ele mais, e que ele quer passar para frente, que ele não quer nem trabalhar mais com a moça. O poema de hoje então eu recomendo O Cheiro do Ralo. O poema de hoje é Humanis Corporis Imbecilis, seres dotados da capacidade infinita de comunicação constante, sem se importar da verdadeira necessidade de dizer alguma coisa realmente importante. Tem eu não lembro quem que falou que acho que é o Mark Twain, que falou que se os seres humanos só falassem a hora que tem realmente algo para dizer, talvez a humanidade já tivesse perdido a habilidade de falar. Talvez eu esteja fazendo isso aqui com vocês. E é isso que você sente no filme. O vazio das pessoas, o quanto a gente preenche as nossas histórias com objetos para dar um certo sentido a essas coisas, e elas não têm esse valor para as outras pessoas. E a gente está vomitando as nossas histórias, vomitando as nossas verdades e realidades para outras pessoas que não estão ouvindo, né? Espero que vocês estejam me ouvindo aqui. Mas geralmente a gente ouve com o ouvido que a gente quer ouvir, a gente ouve as coisas que a gente quer ouvir, não necessariamente o que a outra pessoa está dizendo. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, a gente se vê em outro vídeo do canal aí. Tchau, tchau.